Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que vai conversar conosco um pouco a respeito das questões técnicas que envolvem esse projeto de lei. Secretário, boa tarde, obrigado por atender ao nosso convite. Boa tarde aos telespectadores. Secretário, primeiro, o governo tem como ceder, tem como diminuir esses impactos provocados pelo aumento, o pedido de aumento à Assembleia do ICMS? Olha, perfeito. Veja bem, na verdade o governo sempre exerce com bastante maestria, não só o governador, como toda a sua equipe, a capacidade do diálogo. Tanto que nós vamos várias vezes à Assembleia Legislativa, estivemos com os empresários discutindo esse tema desse projeto de lei bastante impopular. Nenhum governador, nenhum governo gosta de lançar mão desse tipo de medida, mas quando se é necessário tem que se tomar medidas amargas, porque muitas vezes você tem que escolher dos males o menor. Então, muitas vezes é necessário tomar medidas mais duras para evitar o colapso das finanças. Então, por isso que o aumento do ICMS de alguns produtos veio à tona novamente para evitar, não é, um colapso maior das finanças. Então, secretário, nós estamos, está dizendo assim, temos que escolher dos males o menor. Nós estamos divididos entre que males? Não, exatamente. Ó, veja, assistiu a entrevista do próprio prefeito Firmino Filho aqui no seu programa, dizendo que se for para fechar a escola e criar uma taxa, eu crio uma taxa. Entre atrasar salário e aumentar o imposto, se aumenta o imposto. É a mesma coisa que o governo está fazendo, como o governo federal fez recentemente. Por exemplo, a energia elétrica do estado do Piauí vai subir 27% por uma decisão do governo federal. A gasolina subiu 8% na última semana por uma decisão da nova gestão da Petrobras, que decidiu marcar o preço dia a dia e não mais segurar o preço. Então veja que às vezes são necessárias medidas duras para se equilibrar as finanças, seja de uma empresa pública, seja de uma empresa privada, ou seja de um Estado, de um ente subnacional. Então, realmente é uma medida impopular. O governo cedeu, realmente recuou na parte da energia elétrica, em função desse aumento de 27% na conta de energia promovida pelo governo federal, né, talvez já preparando para a privatização da Eletrobras, que deve acontecer. Então, o governo recuou na parte da energia elétrica, mas mantém os outros itens. E quem vai dar a palavra final é a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, a casa adequada para se ter audiência pública, para se ter o debate. Acredito, Elivaldo, você colocou que está sendo tramitado lentamente. Eu já recebi crítica do contrário, que como se o governo quisesse tramitar muito rápido. Eu acho que está tudo no tempo certo, nos prazos corretos, sendo discutido tudo. Previsto, né? O regime de urgência é porque tem que se aprovar em outubro, para poder, por cada noventena, já valer a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem. Por essa razão. E também pelo refis, que está previsto para iniciar em novembro, e nós só podemos divulgar se for aprovado pelos parlamentares. Questão da anistia de juros e multa em até 95%. Queria até falar isso para a população, que em sendo esse projeto aprovado, acredito que será, mas depende, claro, do voto dos parlamentares, teremos essa oportunidade de 1º a 30 de novembro de se pagar os débitos com ICMS, IPVA e TCMD com até 95% de anistia em juros e multas. E detalhe, o projeto de lei também prevê que pelos próximos 5 anos, pelo menos, não haverá refis, conforme a decisão do CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, junto com o Ministério da Fazenda. Secretário, e sobre o decreto governamental que estabelece suspensão de empenhos com relação a serviços prestados para o governo do Estado. Essa notícia caiu hoje como uma bomba, aí movimentando a oposição e até mesmo o setor empresarial, o mercado, chegando-se a interpretar que o Estado daria um calote nos seus fornecedores, que estariam com contas a receber, com empenhos em andamento na Secretaria de Fazenda, e agora esses empenhos foram todos cancelados e suspensos. Queria que você explicasse assim, didaticamente, o real sentido do decreto anunciado pelo governo do Estado nessa área. Olha, Elivaldo, eu prefiro atribuir a um boato que foi colocado, porque foi uma medida absolutamente normal que acontece todos os anos. Talvez alguém colocou de uma forma diferente e terminou gerando alguma repercussão nas redes sociais, não sei nem se foi a imprensa de forma geral. Mas estava no diário. Mas isso foi colocado. É um decreto público, né, do dia 6 de outubro. E o decreto diz a mesma coisa que é feito todos os anos. Nada da forma como foi colocado. Em forma de portaria, né? Agora é decreto. É decreto para ficar mais transparente ainda. Exatamente por causa disso. Todo final de exercício tem que haver uma priorização do que vai ser pago. Tá? Então esse decreto vem só regulamentar isso. Nós encaminhamos até para o Contador-Geral do Estado, para ser uma palavra extremamente técnica. Ele fez uma nota e já foi esclarecido, já foi divulgado nos portais, nos meios, para evitar qualquer impressão do que foi tentado colocar de alguma forma diferente nas redes sociais. Muitas pessoas falaram, e a impressão que passou, principalmente para aquelas pessoas que precisam ou que querem receber dinheiro de serviços prestados, é que o Estado estava
tão mal das pernas que estava pensando em prorrogar ou dar, entre aspas, calote naquilo. Então, veja só, o debate político, infelizmente, ele já começou com uma antecedência incrível. Né? Então, você tem que deixar a parte política. Eu estou aqui para esclarecer tecnicamente o que aconteceu. Então, o que aconteceu desse decreto é a mesma coisa feita todos os anos anteriores, com muito mais publicidade, com a força de um decreto, para, de fato, se acontecer a priorização das despesas essenciais nesse final de ano. Sempre necessário? E detalhe, é só o que está empenhado e não liquidado, ou seja, o que não foi fornecido, o que havia a previsão, talvez, de ser entregue, e que vão ser reempenhados em 10 dias, de acordo com o anexo do decreto que diz as prioridades. Então, gerir, muitas vezes, a máquina pública, Elivaldo, Joel e telespectador, é fazer a escolha da prioridade. O que é prioridade para você preservar o que é essencial? Né? Serviço de saúde, educação, está lá no decreto. Agora, às vezes, né, nas redes sociais, acontece uma notícia, um comentário que termina viralizando. Né? E, na verdade, a gente está absolutamente tranquilo, né, de que esse é um procedimento absolutamente normal, comum e que aconteceu todos os anos anteriores. Então, não há motivo nenhum para preocupação nesse sentido. Despesas contraídas, despesas confirmadas, serão pagas? Serão pagas, como sempre foram. Claro que no momento de crise financeira você tem pequenos atrasos, isso acontece sim e vai sempre acontecer no momento de vacas magras, de crise econômica, certo, Elivaldo? Então isso é muito bom. E outra coisa, sobre algumas críticas que aconteceram hoje na Assembleia, que o governo, e que foi até veiculado aqui na televisão, que o governo não faz a sua parte, faz sim. E o custeio foi diminuído nominalmente nesse ano de 2017. Então, muito mais do que falar, a gente faz, né? E reduz o custeio, e é isso que eu vou demonstrar amanhã na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, para provar que, independente da opinião de muitos, de achar que a máquina está grande, tem cargo de mais, cargo de menos, eu não entro nesse método, eu entro na redução do custeio, que foi determinado pelo governador Wellington Dias em decreto no mês de março desse ano, e a Secretaria de Fazenda, junto com a demais equipe econômica, os demais gestores da equipe econômica, está fazendo, a duras penas. Normalmente o secretário de Fazenda pega a pancada de todos os lados, porque é quem está lá, né, cobrando, né, essa austeridade de todos os gestores, para que o orçamento caiba dentro das receitas que realmente existem. Né? Reduzir cargos ou reduzir coordenadorias, como o senhor acompanhou mesmo aí na reportagem, isso aí não é dever de casa do governo no esforço de reduzir despesas, é isso? Eu pergunto o que é mais importante, é reduzir coordenadoria ou é reduzir o gasto? Então é claro que a resposta é reduzir o gasto. E os números falam mais do que qualquer comentário, né, sem estar com os números nas mãos. Então é claro que seria melhor, soaria melhor para a população se você tivesse corte de órgãos, corte de... Mas a gestão ela é descentralizada, é por isso que o governador Wellington Dias tem a aprovação de 70% dos piauienses, porque ele consegue chegar às suas ações, à sua gestão, a todos os municípios do estado do Piauí, respeitando as lideranças, respeitando os parlamentares, né, respeitando as demandas da população, porque é uma gestão descentralizada. Então eu prefiro dizer assim, é muito melhor a população saber que o gasto do custeio não essencial está sendo reduzido. E isso vai ser comprovado, já está sendo comprovado nos relatórios de gestão fiscal. E amanhã eu estarei na Assembleia para esclarecer para os parlamentares também. Então, apesar do número de coordenadorias ter aumentado, o custo é menor. É isso que você está dizendo. O custeio diminuiu. A quantidade de pessoas não aumentou para fazer o serviço? Não aumentou. Só para você ter uma ideia, João, se fala muito dos comissionados. Você sabe quanto representa da folha os comissionados? Quanto? Menos de 2% da folha. Os comissionados, lembrando que boa parte deles são servidores efetivos. Então, veja, você pode ser uma medida simbólica importante? Pode. Mas não rende os resultados que renderiam. Não. E a gente que tem acesso aos números tem que dizer à população. Outra coisa importante, a origem também do déficit fiscal do estado do Piauí. Qual é? A Previdência Pública, Previdência dos Servidores. Só para você ter uma ideia, de tudo que se arrecada com as contribuições dos servidores, todo servidor tem lá no seu contra-cheque descontado 12%, 13% ou 14% para a Previdência. O Estado entra com o dobro, com mais 26% ou 28%, que é quem está pagando esses 26% ou 28%? A sociedade, os contribuintes. Pois quando eu somo essas duas contribuições, Joelson, eu não consigo pagar nem a metade da folha de aposentados. Então vem outra parte, o chamado déficit, a insuficiência, que quem também paga isso aí? Os contribuintes do Estado do Piauí. Então, realmente é de chamar a atenção quando você vê 3.200.000 piauienses pagando impostos para pagar a folha de 98, 99 mil contra-cheques, sejam ativos ou inativos. Detalhe, são servidores públicos efetivos
que têm estabilidade, que não podem ser demitidos. Você não vai demitir um servidor, você não vai tirar da aposentadoria uma pessoa que já está aposentada. Então, são gastos obrigatórios. Eu apresentei na FIEP, só estou me alongando um pouco, mas para ficar mais didático para a população. Eu demonstrei lá na FIEP, e vou demonstrar amanhã para os parlamentares também, que apenas 3% da despesa pública ela é discricionária, ela não é obrigatória. Outros 97% é gasta com folha de ativos, folha de inativos, folha dos outros poderes, o repasse dos outros poderes, o gasto mínimo em saúde, educação e segurança. Quando sobra, sobra apenas 3%. Ou seja, então, 97% não tem como cortar, não tem como reduzir, sob pena de tirar, de fechar escola, de fechar hospital, e isso o governador Wellington Dias jamais irá concordar. Portanto, é muito difícil realmente fazer o corte. O máximo que a gente pode tentar fazer é, ano a ano, impedir que se cresça, para que ao longo do tempo, a receita subindo, você corrija esse déficit fiscal, que é oriundo de um déficit previdenciário. Secretário, o modelo da nossa Previdência é de repartição. Arrecada-se e divide com aquelas pessoas que recebem dinheiro da Previdência. Né? Arrecada tudo, paga todo mundo. A possibilidade de se tornar uma Previdência de capitalização existe, é discutida dentro do governo para fazer com que esse dinheiro seja investido e renda? Veja, para o Estado não pode legislar sobre alguns tópicos previdenciários. O Congresso Nacional está lá, uma reforma da Previdência sendo discutida há vários anos. Já tem um projeto de lei do governo federal no Congresso há mais de 6 meses. E pelo que eu leio nos jornais e portais, não há a menor possibilidade de ser aprovado esse ano e provavelmente no próximo também não, porque é um ano eleitoral. Então isso é mais uma das razões. Havia uma expectativa de ser aprovada essa reforma da Previdência, independente de você concordar com parte dela ou não. Minha visão particular, não se deveria mexer no regime geral, mas apenas no regime próprio. Esse sim é altamente deficitário em praticamente todos os estados e municípios do Brasil. Então, realmente merece uma reforma nisso. Ou seja, só na Previdência dos estados? Dos estados, municípios e da União, dos servidores. Mas no regime geral, não. Porque a conta não fecha. O regime geral não. Você vai mexer em aposentadoria rural, porque a Previdência termina sendo a Seguridade Social. E ela tem PIS, COFINS, CSLL para subsidiar isso, para sustentar essa Previdência. Já a Previdência dos servidores públicos, ela era para ser, digamos assim, equilibrada só com as contribuições. Mas você não pode mexer na contribuição dos servidores, que é no máximo 14, a do Piauí já foi para 14, o STF não deixa aumentar esse valor. O teto, não se pode mexer na legislação estadual, tem que ser, o teto que eu digo, a idade mínima, tem que ser na legislação federal, então o Estado do Piauí não pode legislar sobre isso. Por isso que o que tinha para ser feito já foi feito. O Tesouro Nacional reconheceu que só Piauí, Ceará e Rio de Janeiro, que já está numa situação muito... fizeram o combinado, digamos assim, entre os governadores e o governo federal no ano passado. Então a gente tem feito todo o esforço, repito, e a coragem de tomar medidas duras para evitar o colapso. Agora o Jornal Globo publicou uma informação de que o Piauí gasta 108% daquilo que deveria. Quer dizer, arrecada 100, gasta 108, está gastando mais do que o que arrecada. Não, eu não vi essa informação, não sei se foi colocado numa nota, a gente pode apurar para saber se é isso. O fato é que tem um déficit. Então, certamente, as despesas em tese são maiores do que as receitas. É por isso que nós temos que atuar nas duas pontas, na receita e na despesa. Não sei precisar 68, 60, acho mais isso tá no âmbito dessa discussão. Não é, que está sendo travado, inclusive, na Assembleia, de oposição e governo estarem defendendo situações distintas. O fato é que existe um problema de cunho fiscal em todos os estados brasileiros, e no caso dos estados do Nordeste, a origem disso é esse déficit previdenciário que eu acabei de explicar. Eu tenho uma folha de 1 bilhão e 600 milhões de reais para ser custeada com apenas 600 milhões de contribuição. Falta o quê? 1 bilhão. Quem é que paga esse 1 bilhão? É você, contribuinte. Secretário, então isso tem que ser colocado de forma clara. O governo é um mero intermediário entre o dinheiro arrecadado dos impostos e a alocação desse, para se fazer justiça social, para se garantir os serviços públicos de saúde, educação e segurança para toda a população. Então, veja só, se tem um déficit numa coisa que era para ser equilibrada, quem é que banca? Da onde é que está saindo esse recurso? Do contribuinte. Agora, secretário, e sobre o artigo da lei que estabelece que
os recursos de operação financeira podem ser utilizados também no fundo previdenciário? A oposição, por exemplo, diz que isso pode causar dificuldade na aplicação desses recursos para investimento. Como é que vai ser utilizado esse recurso? Não, vê só, é muito simples. Aprovada? Tem uma lei de dezembro de 2012, cuja maioria dos parlamentares eram parlamentares daquela época, que aprovaram isso, permitindo o uso de recursos de operação de crédito externas para a Previdência. O que está sendo colocado lá é apenas operações de crédito para, eventualmente, se for necessário, uma nova operação de crédito para usar recursos para a Previdência, será como foi utilizado no governo da gestão passada, como já foi utilizado nesse governo, porque já está aprovado numa lei de 2012. Então, às vezes, se cria uma polêmica em torno do que não existe. Uma lei de 19 de dezembro de 2012 já autoriza isso. Apenas foi tirada a palavra externa para ficar operações de crédito de forma geral. Nada mais do que isso. Então me admira, às vezes, até ter uma polêmica em cima de uma coisa que já existe, já está aprovado, está sendo colocado de maneira mais clara e mais transparente para a população. Aí tira o carimbo da operação de crédito, por exemplo, de dinheiro para investimento? Não, quem dá o carimbo é a instituição financeira, quando foi aprovado o contrato, Elivaldo. Tem um contrato que foi celebrado. No caso, a Caixa Econômica, por exemplo, já tem lá tudo para que vai ser destinado dinheiro. Já tem tudo definido. Então, existe um contrato e o contrato é para ser cumprido. Então, para esse não vale, não é? Para esse que já tem um contrato estabelecido, não pode ser. É como eu estou dizendo, às vezes as polêmicas surgem por coisas mal declaradas. Por isso que é importante, até agradeço o espaço aqui, para poder esclarecer isso à população saber, não é, a realidade precisa dos fatos. Tá certo. Última pergunta, risco de atraso de pagamento? Então, continua tendo um risco reduzido, por isso, todas essas medidas sendo tomadas, Joel. A gente está tomando todas essas medidas duras e impopulares. Veja a coragem do governo, do governador em fazer isso, porque sabe, se avizinha inclusive um ano eleitoral, você ter coragem de tomar medidas duras em nome da população, em nome de evitar um colapso maior das finanças, são necessários. Então, por isso que eu digo, temos que continuar vigilantes. E risco reduzido. E não é só esse ano, não. Nós estamos preocupados esse ano, com o próximo ano, com 2019, com 2020, assim sucessivamente. Tem que equilibrar, porque senão você fica empurrando ano após ano. A economia nacional não se recupera e ela vai até se recuperar, mas é muito lentamente. Isso todos os economistas sabem disso, que vai haver uma recuperação, porém lenta, porque a crise realmente foi a maior da história. Então nós temos que continuar vigilantes e entendendo que as medidas duras estão sendo tomadas para se evitar um mal maior. Tá certo. Muito obrigado, secretário Rafael Fonteles. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Elivaldo Barbosa, muito obrigado. Um abraço, Joelson. Um abraço, Elivaldo Barbosa.